Tecnocast, o podcast do Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. E eu sou o Paulo Riga. No episódio de hoje recebemos um convidado aí de longa data, um amigo de longa data, Rafael Hilshaya, que é professor de Direito Eletrônico e advogado. Bem-vindo, Rafa. Grande, valeu, obrigado. Pela primeira vez, o CEO do Google, Sundar Pichai, falou abertamente sobre o projeto Dragonfly. É uma versão do buscador com várias restrições, pensado exclusivamente para o mercado chinês. Ou seja, o Google está pensando em retornar ao mercado chinês e aí se submetendo a todas as restrições impostas pelo governo chinês, né? Ou seja, censura. A gente vai aproveitar esse gancho para discutir um pouquinho essa questão de liberdade de expressão, qual que é a responsabilidade que vem com a liberdade de expressão e como seria, né, se submeter a todas as regras do governo chinês. Aguenta aí que a gente começa depois da caixa postal. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? E hoje a gente tem uma novidade aqui da Vivo. O Vivo Easy é um plano de celular completamente controlado por aplicativo e está com novos recursos, Riga. É isso aí, o novo Vivo Easy não tem mensalidade e um dos diferenciais é que você pode contratar pacotes de internet de até 100 GB sem prazo de validade. Dá pra usar a franquia em um dia, um mês, até um ano. Olha aí, você pode montar e personalizar o seu plano, então, como você quiser, né? Quem usa mais Spotify pode comprar uma diária de Spotify, por exemplo, e ouvir as músicas no 4G Plus, sem descontar nada da franquia principal. E o mesmo vale pro YouTube, Netflix, Facebook, WhatsApp e vários outros aplicativos. No meu caso, acho que eu só colocaria alguns minutos de ligação, poucos, né? E mais internet, né? E também botaria roaming internacional ali pra continuar comunicável quando estiver cobrindo algum evento em outro país. O Riga é rica, né? Pá. Quem que pensa em roaming internacional no plano de celular? Pra aderir é só você baixar o aplicativo Vivo Easy, procura aí na App Store, coloca um chip da Vivo no celular e aí você faz o seu cadastro pelo aplicativo mesmo. Sempre lembrando que não existe uma mensalidade, né? Você só paga pelo que você usar. E olha só, pra melhorar, quem é ouvinte do Tecnocast ganha 2 GB de internet logo de cara. Olha... Só usar o cupom EasyTecno1. Dá uma olhada no post desse Tecnocast que tem todas as informações. Leitura de e-mails do Tecnocast. Se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular episódio para 15 minutos e 25 segundos. Bora lá, Riga, qual que é a primeira mensagem de hoje? Recebemos muitas e a primeira é do Lucas Bonfim, ele tem 29 anos e é formado em administração. Olha só, fala aí pessoal do Tecnocast e Tecnobloggers. Ainda estou sem palavras para esse podcast número 100 de vocês. Olha... Toda empresa passa por problemas e ver isso sendo aberto, explicado e dividido conosco, seu público, da maneira como foi feita, na minha opinião, só aumenta ainda mais a admiração pelo trabalho realizado por vocês mesmos. Valeu. Não que eu tenha passado pelos mesmos problemas, até porque eu nunca tive meu próprio negócio, mas eu vi muito do contrário do que foi dito pelo Mobilon. Em lugares onde deveria haver dedicação e força de vontade, como aconteceu com vocês, esses lugares continuaram da mesma forma e com isso a primeira empresa que eu trabalhei faliu logo depois que eu saí. E a outra, até onde eu sei, continua passando por problemas financeiros sérios devido à má administração dos próprios donos. Mesmo gostando muito de tecnologia, acabei por ter um contato maior com o Tecnoblog depois de encontrar o Tecno
Tecnocast ao passear pelo SoundCloud. Nossa, Pois é, né? isso é muito inesperado. Antes disso, somente tinha contato quando pesquisava por algum assunto relacionado a um lançamento da semana, especificações técnicas de algum gadget ou mesmo reviews no geral. Não que as matérias não fossem boas, mas sabe quando você acaba não se apegando? Pois bem, depois do Tecnocast, o Tecnoblog já está até salvo nos meus favoritos e é um dos sites que eu mais acesso no dia para ver as novidades. E agora, aguardo ansiosamente pelos podcasts novos para ficar ainda mais antenado sobre os assuntos levantados por vocês. Alguns dos que eu mais gostei foram Viciados em Celulares, episódio 94, Celulares Nostálgicos, episódio 92, e um que vocês falam sobre home office. Tem dois, né, que a gente fala sobre home office. Tem dois, acho que é o mais novo que ele ouviu, né? Mais recente. Continue com esse excelente trabalho e parabéns a vocês. Valeu. Cara, Aí. o feedback que a gente tá recebendo sobre esse episódio tá sendo sensacional, assim. Acho que nenhum Tecnocast gerou tanto feedback quanto... Tudo bem que é um especial, né? Mas eu achava que o pessoal não ia gostar da gente ficar falando da gente mesmo, né? O pessoal queria ouvir sobre tecnologia. E, nossa, o pessoal curtiu pra caramba. Exatamente, tem muita gente ouvindo e muita gente mandando e-mail, tá legal. E essa parte que ele fala sobre os problemas, né? Sobre se reinventar. É engraçado, eu já falei isso em várias palestras também, que na nossa história, eu não consegui falar de todos os problemas, né? Óbvio, é muito tempo, já há 13 anos, mas todas as vezes que a gente saiu mais forte foi porque a gente entrou num problema antes. Então é sempre, imagina uma ação que sobe, aí ela cai um pouco, ela sobe, ela cai um pouco. Então as crises que a gente enfrentou foram sempre desse jeito. Tava crescendo muito, de repente aconteceu alguma coisa crítica, eu não dormia, ficava ansioso e a gente conseguia se reinventar de alguma forma. Então, enfim, estamos Agora indo bem. Estamos muito felizes. Qual que é o próximo e-mail aí? O próximo é o Felipe Mota, ele é analista de TI, mora em Salvador, Bahia. Fala casters, tudo certinho? Tudo. O Tecnocast praticamente faz parte do meu dia a dia de trabalho. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar vocês pelo episódio 100. Eu admiro muito o trabalho, a forma como descomplicam e contextualizam a tecnologia, assim como economia, carreira, qualidade de vida e etc. a cada episódio. Que venham os próximos 100 episódios. Sobre os 10 anos do Android, o podcast me trouxe muitas boas lembranças e algumas angustiantes também, como das várias vezes que eu briquei o meu Xperia U, que foi carinhosamente apelidado pelos colegas de trabalho de Highlander. Nossa. Deve ter brincado muitas vezes mesmo. Comecei a usar o Android no saudoso Galaxy Ace, passando pelo Xperia U, onde fui apresentado ao Cyanogen Mod, hoje Lineage OS, e outras ROMs customizadas, além do Moto X de primeira e segunda geração. Nossa, tipo, todo mundo teve o Moto X na vida, impressionante, né? Ele só não é mais famoso que o Moto G, acho, né? É. Até eu usei esses dois celulares como celular principal. Depois de um tempo, eu passei pelo iOS com o iPhone 4S, 5S, mas o Android já tinha conquistado o meu coração. Eu senti muita falta da comunicação entre apps e customização. Naquela época o iOS realmente era... Hoje tá bem melhor, né? Acho que o iOS se androidizou bastante com essa questão de se comunicar entre aplicativos, né? Antes era muito limitado. Até os menus de compartilhamento, né? As coisas mais básicas você não conseguia fazer nada. Pois é. E hoje eu tenho o Moto G5 plenamente satisfeito. Olha aí o Moto G, apareceu. Olha, ele passou pelo Moto X e depois foi pro G. Mas o G5 agora, né? Que o G5 de hoje custa o dobro do Moto X1. Então... ok. Continuo um grande fã do sistema operacional, mas seria legal vê-lo evoluir para um sistema mais estável e padronizado, sem tanta customização de fabricantes de smartphones. Eita, polêmica. Um grande abraço, mais uma vez, parabéns pelo excelente trabalho. Valeu. Cara, eu acho que customização de fabricante... fez muito bem pro Android. Lógico, as primeiras customizações, a gente falou de Moto Blur, a gente falou da primeira TouchWiz, era horrível, né? Ficava lento e tal. Mas muito do que o Android evoluiu foi devido aos recursos que a Samsung colocou antes, aos recursos que a Motorola colocou antes. Então, eu acho muito válido as fabricantes tentarem colocar alguma coisa diferente, assim. Isso vale até pro iOS também, né? Porque muitos dos recursos que foram incorporados pela Apple dentro do sistema operacional antes eram aplicativos de terceiros que morreram, né? Ou a Apple comprou, como por exemplo o Shortcuts da Siri agora. Sim, e o iOS evoluiu, o Android copiou algumas coisas, evoluiu também. O Android evoluiu, o iOS copiou algumas coisas, evoluiu também. Então fica todo mundo feliz, né? Hoje até a central de notificações do iOS é boa. Então tô feliz. A gente tá ganhando de qualquer jeito.
Próximo e-mail do Lucas Oliveira, ele é analista de TI e diz o seguinte: bom dia, amigos. Boa tarde, boa noite. Venho contar como cheguei ao Android. Em meados de 2010, eu resolvi entrar pro mundo dos smartphones. Até então, eu tinha um celular com lanterna, muito útil por sinal. O meu objetivo era um Nokia 5800 com Symbian. Lindo, várias skins pra fazer download. Skins, cara. Skins. Já tinha achado o aparelho, estava fazendo o pagamento, chegou um amigo e disse: não compra esse não, dá uma olhada nos Androids, tem um legal, tem teclado físico também, você vai gostar. Comprei um Galaxy 551, realmente era uma porcaria. A tela era pequena, o teclado físico não era nada prático, fiquei apenas 2 semanas com o aparelho. Vendi para outro amigo e comprei um Galaxy Ace. Não tinha teclado físico e parecia com um iPhone. Na época, qualquer coisa que parecesse um iPhone era algo legal de se ter. Parece que ainda é, né, Asus? Foi ele que disse, sem de nada. Aplicativos essenciais na época: um gerenciador de tarefas, era o Advanced Task Killer. Um aplicativo para desligar o 3G, sim, era a forma mais fácil de desligar o serviço de dados. Nossa, é verdade, tinha que ficar entrando um monte de menu, né? Sim, não foi pensado pro mercado brasileiro que tinha aqueles negócios diários, né? Nossa, verdade. Um comunicador, saudades eBud, um aplicativo para conseguir instalar outros aplicativos no cartão de memória, um aplicativo de GPS offline, N-Drive já foi bom, e um aplicativo para gerenciar os contatos e colocar o nome da operadora automaticamente na frente do nome. Pra quê? De... Efeito Entendi. clube, né? Você pagava menos, né? Pré-pago, né? Excelente trabalho sempre, parabéns a toda a equipe do Tecnoblog. Valeu! E pra finalizar, a gente tem uma mensagem de Roberto Rodrigues, ele é de Contagem, de Minas Gerais, gestor de segurança privada. Sempre gostei muito de tecnologia, apesar de não ser um consumidor ferrenho. Mas eu tenho o básico para sobreviver, que é smartphone, notebook, TV conectada, internet, Wi-Fi 4... É bem mais que o básico, né? Tem bastante coisa. Você tem uma Smart TV aí, Mobilo? Eu tenho, mas... Cara, parece zero bala a TV, porque eu nem uso. Eu usei pra jogar videogame... pouquinho, mas não uso muito essa TV, não. É que eu assisto até série, filme, é tudo no Mac, né? Eu sento na cama, coloco o Mac do lado, enfim, não uso TV. Você tem uma TV, você pode usar a TV pra ver Netflix e você usa um Mac? Que pois absurdo. A TV tá no escritório e ela tá parada. E eu não quero pôr TV no meu quarto. Eu não... É porque eu gosto de usar o fone de ouvido também. Eu ligo, desculpa o... Fone de ouvido. Roberto, eu já volto no seu e-mail, mas eu lembro que antigamente o meu pai tinha uma TVzinha de 15 polegadas, de 13 polegadas, sei lá, aquelas TV de tubo, né? E ela era da Philips e ela tinha tipo um radinho transmissor que você colocava na cintura assim, com bateria, pilha, e tinha fone de ouvido pra você ouvir a TV. Aí você podia baixar o volume da TV e ouvir tudo nesse radinho. Então eu fico querendo até hoje uma tecnologia dessas pra eu assistir TV no meu quarto, pra não acordar o resto da casa, né? Nossa, tem um monte de review de TV saindo no Tecnoblog e eu me preocupo em falar da qualidade da imagem, do software. Olha, é rápido, dá pra ver Netflix, legal e tal. A qualidade do som integrado da TV. Aí o Mobilo me diz, eu gosto que tem fone de ouvido na TV. Porra, vai, continua aí. Tudo isso é importante, só que a questão é que eu gosto de ver o filme com uma experiência boa de imersão, né? E aí não adianta a tela ser grande, você tem que ouvir com volume baixinho. Você não tem grave, você não ouve os detalhezinhos de fundo, enfim. Então faz falta pra mim uma TV com fone de ouvido. Fica a ideia aí pros fabricantes. Mas continuando a mensagem aqui do Roberto, ele diz que... Queria confessar a vocês que tenho feito uma maratona para ouvir os episódios do Tecnocast. Já ouvi muitos, o que mais gostei foi o sobre celulares nostálgicos. Nossa, mais uma pessoa hoje. Todo mundo gostou desse episódio, né? A gente recebeu um monte de e-mail sobre isso. O pessoal se identificou mesmo, né? Não poderia deixar de citar o meu, que o primeiro, né, foi o Nokia E63, uma espécie de primo mais pobre do Nokia E71, acho que de 2010. Ele era muito top. O Alecrim também teve o E71, E63. Eu que tive, né? Acho que o Alecrim teve o E71. Foi o E71. Sim. Eu fiz uma campanha pra Nokia com o E63 ou o E61, não sei, depois o E71. Enfim, tive também, lembro deles. Hoje em dia fico pensando, por que não me aprofundei nesse tema? Poderia ter feito graduação na área de tecnologia, mas acabei indo para outras áreas.
Não poderia deixar de comentar também que a voz do Riga não tem absolutamente nada a ver com ele. Olha aí, Riga. Eita! Falo isso porque só ouvi os áudios e não tinha visto nenhuma foto ou vídeo com ele. E quando vi um vídeo do Riga, eu pensei, ele é japa. Que o japonês tem uma voz específica. Eu pensei que ele era no estilo daqueles nerds de óculos, cabelo grande, barba mal feita e etc. Bom, no momento eu tô com barba mal feita, eu preciso fazer hoje. Cabelo tá grande e tô de óculos. Acho que ele te imaginou mais heavy metal, assim, aqueles programadores, sabe? Acho que não. Nunca fui. Brincadeiras à parte, gostaria mais uma vez de expressar a todos vocês o meu carinho e gratidão. Pode crer, sou um fanboy e faço propaganda de graça pra vocês. Porra, valeu. No mais, independente de religião, eu gostaria de pedir a Deus que os abençoe e lhes dê muita sabedoria e que vocês continuem sendo pessoas tão maravilhosas que nos inspiram e fazem o nosso dia a dia mais bem informado e divertido. Valeu. Obrigado. Bom, é isso. Bora pra pauta? Bora lá. Gente, o que vocês acham dessa ideia do Google voltar a operar na China? Já gerou uma grande polêmica aí, né, por causa do projeto Dragonfly, que eles estavam testando internamente, uma versão do buscador que é meio capada e, enfim, né, para conseguir funcionar no mercado chinês. E agora eles admitiram pela primeira vez esses testes. Mas aí a gente começa a perguntar, para que entrar na China se você vai precisar se submeter a tanta coisa? Por que vocês acham que o Google quer fazer isso? Olha, eu faria a mesma coisa. Quero muitos bilhões de dólares, yuans chineses no meu bolso, com os anúncios que o Google vai ter lá na China. Pô, é sensacional, porque dizem que... Tem uma frase muito conhecida de um executivo de uma empresa de tecnologia que não está patrocinando esse Tecnocast, que é assim, se você abrir uma barraca de pastel na China, em pouco tempo você vai ser a maior barraca de pastel do mundo. Porque o mercado é muito gigante, assim. Tem mais de 1 bilhão de pessoas e 1 em cada 5 pessoas deste humilde planeta está na China, né? É chinês. 20% das pessoas, Exatamente. Mas eu acho que o Google, ele tinha aquele lema, não seja mal, don't be evil, né? Só que nos últimos anos, o que a gente viu é que o Google está sendo bem malvadão. Então, acho que... Não, peraí, defina bem malvadão. Não me impressiona o Google. Também. Não me impressiona o Google fazer alguma coisa que possa ser eticamente questionável, porque o Google ele tá sendo acusado de várias coisas, de monopólio do Android lá na União Europeia, vai ter que mudar todo o licenciamento do Android por causa disso. Tem a questão dos dados, da proteção de dados, tá tentando facilitar agora essa questão de transferir dados de um serviço para o outro, mas no final das contas, a gente sabe que nem pro Google, nem pro Facebook, nem para nenhuma outra empresa que trabalha, que ganha dinheiro com dados de usuários, isso é interessante, né? Então, o Google por muito tempo foi aquela empresa super cool, super legal, que colocava escorregador no escritório, né? Mas hoje em dia as pessoas têm uma visão um pouco diferente. Eu sinto isso, pelo menos nos comentários, né? Antes era uma questão de admiração, né? Quero trabalhar no Google. Hoje é um negócio... As pessoas não querem trabalhar no Google, né? Não é uma empresa da hora como ela era antes. Eu acho que tem muita gente que quer sim. Não sei não, mas enfim. Só para contextualizar pro ouvinte, a questão do mercado chinês, vocês já sabem que a situação na China é bem diferente do resto do mundo, né? São muitos bloqueios, tem o grande firewall que eles falam, que bloqueia Facebook, Twitter, Instagram, e pro Google entrar no mercado chinês, ele tem que se adequar às regras de funcionamento lá, enfim, do Partido Comunista. As principais restrições seriam sites de adversários políticos, o Google não pode exibir, estudos acadêmicos e notícias, incluindo aqueles que falam sobre sexo ou liberdade de expressão. E aí também termos específicos, são vários, mas entre eles termos que falam sobre direitos humanos, democracia, né? E a liberdade de expressão, religião, enfim, tudo proibido. Não pode falar disso, não pode ter isso liberado na internet na China. A gente tem como exemplo a Weibo, que é a maior rede social da China, e lá não pode nem ter menção a livros como 1984, de George Orwell, e A Revolução dos Bichos também dele, né? Os dois retratando uma situação de um governo autoritário, né? Totalitário. Não pode nada disso no Weibo, mas vazar smartphone, foto antes da hora, o Weibo é campeão, sempre sai lá. Só que é aí que vem a questão, né? Por que se submeter a todas essas regras? E a desculpinha, aquela saída
saída ali pela direita que o Sundar Pichai está dando é tentar associar a missão do Google com a importância de estar na China, né? Que a missão do Google seria fornecer informação para todos. E 20% da população mundial não tem acesso à informação do Google. Mas a questão é, teriam acesso se entrasse com o buscador dessa forma, né? Nesses moldes? Exatamente, eu fico me perguntando se essa desculpa do Google de levar a informação para o maior número possível de pessoas funcionaria como uma versão censurada de um buscador em que o governo pode simplesmente, isso aqui não está de acordo com as regras do país, não está de acordo com o governo, então tem que tirar, tem que censurar. O Sundar Pichai, ele deu um número lá, ele disse que assim, 99% das buscas seriam atendidas pelo Google chinês. Esse número ele é meio complicado de interpretar, vamos refletir um pouquinho. O Google tem um número que ele diz que assim, 15% das buscas feitas pelo Google todos os dias são inéditas, ou seja, elas nunca foram feitas. Então são termos de pesquisa que estão sendo ditados pela primeira vez. E mais de 100 bilhões de pesquisas são feitas todos os meses no Google. 1% de busca que não é atendida é muita coisa se esse 1% forem as buscas mais importantes, né? Porque imagina, 15% das buscas no Google são inéditas. Tem muito lixo no meio do caminho, né? Muita, sei lá, string aleatória que o programador tava procurando no Google e registrou como uma pesquisa nova, sabe? Então, cara, 1% de censura eu acho um pouco complicado, assim. E outra, eu acho que também a porcentagem... Primeiro, eu queria entender como eles calcularam essa porcentagem, né? Porque eles não operam na China ainda. Exatamente. Né? Tem esse ponto também. Eles estão tentando voltar, né? Eles ficaram lá até 2010, mais ou menos. Aí deu toda aquela polêmica deles terem transferido o servidor de busca deles para Hong Kong, o que causou ali um imbróglio com o governo chinês. Houve depois acusações de espionagem que fizeram com que o Google saísse. Agora, com relação a essa porcentagem, o que me preocupa muitas vezes não é nem o volume de informação que vai estar sendo censurado, mas na verdade é a relevância da informação que está sendo censurada. Você pegar, como você mesmo falou ali, você tem temas que giram em torno de direitos humanos, protestos pacíficos, religião, lembrando que está tendo agora uma perseguição muito grande a católicos, inclusive com a proibição de vendas da Bíblia no país. Então, assim, eu creio que ainda que seja uma porcentagem baixa de conteúdos, a relevância desses conteúdos acaba sendo grande. Porque os outros 99% que restam vão ser o quê? Propaganda, spam, Baidu sendo instalado, sei lá. Então, assim, eu não sei se isso pode ser, de repente, uma boa ideia, se é uma boa estratégia, mas pensando do lado financeiro, aí não tem nem que questionar. Financeiro, um bruto de um mercado em expansão, tem que ser aproveitado, não tem jeito. Mas existe um segundo ponto também na questão de buscas novas, de buscas que estão fora da censura, né? Às vezes a porcentagem é muito pequena, considerando esse 1%, que pode ser uma estatística antiga, né? Enfim, é um questionamento de onde veio isso. Mas às vezes é pequena essa porcentagem porque as pessoas não têm nem ideia do que procurar, né? Tipo, vamos procurar sobre George Orwell. Quem que é George Orwell? Tipo, o chinês nunca ouviu nem falar, entendeu? Então, às vezes a busca não existe porque as pessoas também não conhecem, não têm conhecimento, né? Seria maior se elas começassem a ter entendimento do que significa liberdade, do que significa, enfim. E até pra gente entender fica complicado, porque a nossa realidade... A internet no Brasil é um caso sui generis, né? A gente já tem que começar por aí. Nossa primeira lei que veio regular a internet data de 2012. 17 anos depois da chegada da internet comercial. Eu tenho uma amiga minha que mora na China já há 1 ano. Ela casou com o marido dela, que ela conheceu quando eles fizeram a Universidade de Chicago e tal. E ela me fala assim... Ela conversa comigo de tempos em tempos. Ela me fala, Rafael, aqui a gente, para poder acessar um Instagram, um Facebook, a gente tem que comprar um VPN na Coreia. E agora a China tá baixando leis que, se eles descobrirem que a gente tá usando VPN, é multa, e multa pesada em cima de quem usa. O VPN tá sendo proibido em todo o território chinês, ou seja, tá cada vez mais fechando o cerco ali pro controle realmente da informação. Então, apesar de ser um grande mercado consumidor e ter aí um belo potencial de lucros, até para as empresas que querem entrar e querem atuar, elas vão dar de cara com uma série de requisitos, uma série de restrições, para as quais elas vão ter que bater continência e atender, senão do contrário, é suicídio comercial e tá fora. O Mobilon falou da história de que talvez os chineses nem saibam o que pesquisar no Google para chegar a um termo censurado, né? E eu procurei alguns relatos de chineses, o que eles acham do grande firewall, né? Que bloqueia vários sites, Facebook, Google, Twitter, etc.
E eu encontrei relatos no Quora, ou seja, um site em inglês. Relatos em inglês, então as pessoas já têm contato com a cultura ocidental, americana, etc. E um dos relatos era de uma mulher chinesa, e ela disse que ela comprou um VPN ali por 15 renminbis, sei lá qual é que é a moeda, como é que eles chamam lá? Os RMB lá. E ela acessou o Facebook lá pela primeira vez. E ela achou super chato, porque... Não tem ninguém que ela conhece. Ela entrou lá... Exatamente, ela entrou lá ela entrou no Facebook pela primeira vez, fez o cadastro e tal. E o Facebook sugeriu uma caralhada de gente que ela tinha conversado há muitos anos no Yahoo Messenger, sabe? E nem tinha mais contato, e também não queria ter contato. E aí ela acessou alguns sites de notícias estrangeiros, que estavam em inglês. E pra ela meio que não interessa esse tipo de notícia. Então ela achou que não valia a pena continuar pagando. Então, aí entra também uma questão educacional. Eles crescem lá sendo educados dentro da ideologia do Partido Comunista. É realmente um modelo comunista, né? E é um modelo ditatorial, vamos dizer assim, porque isso aconteceria, né, em qualquer sociedade ditatorial, totalitária. E então, assim, a pessoa já cresce com uma ideologia na cabeça e ela meio que pensa daquele jeito. E todo mundo tá feliz daquele jeito, ou não sei, mas, enfim. Sabe aquela história de você ser feliz na sua ignorância? É tipo isso. Ignorância é uma bênção. Inclusive, nesse tópico do Quora, tem um chinês que colocou uma frase lá que ele disse que é comum lá na China, as pessoas repetem isso, que é o seguinte: existe a liberdade de expressão na China. O que não existe é liberdade após a expressão. Não é garantida a sua liberdade após a expressão, entendeu? Tipo, você fala o que você quiser, mas depois que você falou, não dá pra garantir que você vai permanecer uma pessoa livre. Então é mais ou menos por aí que caminha, né? Mas a gente tá pensando como usuário, obviamente, eu sou totalmente contra a censura. E outro relato, ele tentava mostrar talvez o lado do governo chinês. Então ele deu o exemplo do... Bom, a gente sabe da história da Rússia e dos Estados Unidos nas eleições presidenciais de 2016, né? Os serviços de inteligência dos Estados Unidos, eles acreditam que a Rússia interferiu no resultado das eleições por meio de disseminação de notícias falsas, fake news. E aí ele disse assim: imagina que o Facebook não tivesse sede nos Estados Unidos, e sim na Rússia. E os americanos continuassem usando o Facebook como uma das principais fontes de informação. Os Estados Unidos, eles não teriam como controlar essa disseminação de fake news, porque o Facebook estaria sob a jurisdição russa. Então, também seria inviável ficar mandando notificação extrajudicial para cada post feito no Facebook. E mesmo assim, a Rússia não seria obrigada a cumprir uma determinação dos Estados Unidos. Então, a lógica, nesse caso, seria bloquear totalmente o Facebook nos Estados Unidos. Então ele acredita que, apesar de a censura na internet causar alguns efeitos negativos, ele disse exatamente assim, né? Some negative effects. E afetar, por exemplo, pesquisadores que não têm muito acesso a informações em inglês lá na China, o governo chinês, ele não teria muita escolha a não ser censurar. Então, por isso que faz algum sentido isso. Mas é basicamente a mesma ideia, né? Tipo, você censura para manter o regime, porque ideias diferentes colocariam em risco o regime atual. É bizarro isso. Pra mim é bizarro, né? Não, mas mesmo na época que o Google já atuava na China, já era meio bizarro. Você pega, por exemplo, se você fosse pesquisar lá sobre o Massacre da Paz Celestial, aquela cena marcante do rapaz parando na frente dos tanques, o Google lá não retornava nenhum resultado para essa pesquisa. Absolutamente nada. Então, assim... É o que a gente está vendo aqui, né? Essa questão do conteúdo que seria liberado ou não. E se isso, de repente, seria ético ou não. É aquele conflito clássico, né? De valores éticos com valores econômicos. Até que ponto uma empresa tem autonomia também para querer se meter na política e na soberania de um país? Eu acho que não é nem questão de se meter nesse caso, né? O Google deveria assumir uma posição neutra. Sendo uma empresa prega fornecer a informação para todos e ser aberto e livre e tal, ele deveria assumir uma posição mais ou menos neutra ali. Tem algumas censuras que ele já submeteu e que, é consenso geral, órgãos internacionais, enfim, de direitos humanos, né? Tutoriais sobre como... fazer um atentado terrorista, por exemplo. O Google já censurou esse tipo de resultado das suas buscas. E, ótimo, né? Que bom! Acho que ninguém discorda disso, né? Agora, quando você censura o acesso a materiais
permitem o avanço intelectual de uma população, vamos dizer assim, né? Entender a sociedade onde você vive, entender as limitações que o seu governo impõe à sua vida, à sua liberdade pessoal, aí entra até num contexto filosófico, uma questão filosófica, né? A gente só vive uma vez, a gente está vivendo aqui cercado dentro de um regime totalitário e a gente não tem opção de sair disso e a gente nem sabe que a gente é refém disso, né? É tipo como se existisse a Matrix, a gente está na Matrix e não sabe a Matrix, enfim. Forcei a comparação agora, mas enfim. Mas vale lembrar que o Google já teve uma versão chinesa e essa versão chinesa já tinha censura do governo chinês, então eles meio que estariam voltando com essa ideia. É um negócio estranho, né? Porque ainda naquela questão do não seja mal, Google tinha uma versão chinesa censurada do buscador. Só que os chineses também podiam acessar o google.com, que é o Google global, e não tinha nenhum tipo de censura. Então, não tinha o firewall, então. O firewall não bloqueava o google.com. Depois de um tempo passou a bloquear, e aí acabaram bloqueando várias coisas, tipo Gmail, porque mail.google.com, né? E às vezes os filtros não são muito inteligentes. E então já tinha essa versão de que o Google podia, né, se submeter ao regime chinês. E, cara, naquela época também ninguém falava nada, né? Acho que agora que causou algum conflito ali com os funcionários, fizeram um manifesto ali, porque isso conflita com os valores éticos dos funcionários, né? O Google tem que agradar os acionistas, então quanto mais lucro o Google tiver, melhor. Os funcionários não necessariamente precisam se submeter a isso, né? Então entra muito mais a questão ética do negócio, e tem um grupo ali que não quer fazer de jeito nenhum, e eles recusaram participar desse projeto, mas tem alguns que vão. Os funcionários têm essa opção de serem mais puristas, vamos dizer assim, né? De se aterem aos seus valores e ideais e defenderem a liberdade de expressão, por exemplo, que é uma das coisas que é citada no manifesto, que o Dragonfly representa uma ameaça à liberdade de expressão. O Google já não, ele precisa crescer. Já é uma empresa que praticamente domina o mundo todo, não tem muito espaço mais para crescer, né? Muita gente usa o Google. Então a China, 20% da população mundial, representaria uma fatia muito interessante do mercado aí. Uma grande questão, acho que de todas as empresas de tecnologia que têm um alcance global, né? Então o Facebook conseguiu uma licença ali para abrir um escritório na China, só que o Facebook é bloqueado lá, né? Obviamente, tudo de legal é bloqueado na China. Então não pode acessar nada, né? Facebook, Google, Instagram, etc. E a desculpa do Facebook é que esse escritório é para incentivar startups chinesas, né? Investir em negócios locais, fazer esses negócios de internet crescerem. Mas no final das contas, a gente sabe que o Facebook não quer ficar de fora da China, né? É um mercado super importante para qualquer empresa. A gente pega o exemplo que não vai ter talvez problema com censura, que é a Apple, né? A Apple se deu muito bem na China quando ela conseguiu ali entender o mercado e vender iPhone pra caramba lá, né? Então, a Apple continua crescendo nesse ritmo astronômico, né? Mesmo tendo sido uma empresa de mais de $1 trilhão e tendo vendido mais de bilhões de iPhones, porque a China tá comprando muito iPhone. E tanto é assim, a China é tão importante que os chineses têm um iPhone específico pra eles, né? A gente vai ter o iPhone XS e o XR dual chip virtual. Então a gente vai ter o eSIM e o chip físico. Ou seja, na prática, no Brasil, como as operadoras não têm eSIM, vai ser single SIM, né? Vai ser um único chip. Na China, o iPhone tem entrada para dois chips físicos. Por quê? Porque o eSIM não pegou lá na China. Então, se a China não aceita o eSIM, então vamos nos adaptar à China, de tão importante que o mercado é. E os dados dos usuários de iPhone chineses, eles ficam em servidores do iCloud na China, né? Eles não vêm os dados não chegam aqui, eles ficam lá. Bom, de qualquer forma, vale dar uma ênfase aqui, que a gente está discutindo uma hipótese, mas ainda não foi oficialmente confirmado pelo Google que eles vão entrar, né, na China. O Sundar Pichai disse que o Dragonfly é um teste, é um experimento, óbvio que eles estão considerando isso seriamente, mas a informação oficial é que ainda é um teste, eles estão vendo no que vai dar isso, se vai valer a pena se submeter a todas as regras da China. Mas eu queria puxar um pouquinho pro resto do mundo, porque todos os dias a gente vê alguma decisão estúpida de algum governo tirando do ar algum site, tentando bloquear alguma tecnologia porque ele não entende e tal. Então eu queria puxar um pouquinho também essa relação. Eu sei que o regime é diferente, a gente vive num regime mais livre, né, vamos dizer assim, mas... Ainda existe democracia neste país?
Tá difícil, tá em risco. Não vamos entrar nesse campo, pelo amor de Nossa Senhora. Mas e aí, qual que é a diferença, Rafa, como é que você vê essa diferença aí das censuras estúpidas que acontecem, tipo no Brasil? Tirar o vídeo da Cicarelli do ar. Não, isso é que a gente vê começa do básico, né? A gente tem aí uma transição cultural muito forte no judiciário. A internet no Brasil é relativamente nova, ela entrou em 95, 96, e a gente tem magistrados que já estão aí trabalhando há mais de 40, 50 anos. Então, uma coisa que a gente nota é que muitas das leis que são editadas, muitas das decisões que são dadas são por pessoas que não conhecem a dinâmica da internet, não sabem como a internet funciona. Se é aquelas decisões clássicas que sempre, todo ano, é que nem greve dos Correios, todo ano acontece. Tirar o WhatsApp do ar. Exatamente. O WhatsApp é bloqueado no Brasil. Porque o pessoal fala assim, não, a gente quer a mensagem. Tá, mas é criptografada de ponta a ponta, a gente não tem acesso. Não, mas se vira, a gente quer a mensagem. Ou você arruma ou a gente vai te bloquear. Aí bloqueia, não tem o que fazer. Aí tem que correr um plantonista pra falar, gente, não pode bloquear o WhatsApp, não faz isso com o amiguinho. Porque é uma coisa que acaba ficando sem sentido, porque o próprio judiciário hoje usa o WhatsApp para atos de comunicação processual nos juizados especiais. Já tem até posições oficiais já que dizem que o duplo tique azul do WhatsApp pode ser considerado como citação do cara, pra dizer que o sujeito tomou ciência da intimação. Olha aí só, se vocês estiverem esperando algum processo aí, desative o negócio eu falo isso em sala de aula. Vocês desabilitam o troço aí que os oficiais não vão te achar nunca. Mas assim, se o WhatsApp hoje ele é utilizado até para juizado poder fazer atos de comunicação processual, cara, que sentido faz você tocar uma decisão hoje que manda bloquear esse troço no Brasil? Pelo amor de Deus, me perdoem por puxar o assunto de política, mas olha a notícia que saiu agora, recentemente, partido pedindo que o WhatsApp seja bloqueado no Brasil até o fim das eleições. Gente, são pedidos sem fundamento com decisões sem fundamento. Então, assim, o que falta realmente é o pessoal começar a vivenciar um pouco mais a dinâmica da internet. A aprovação do Marco Civil mesmo. O Marco Civil foi uma novela. Começou com um projeto de lei 076 lá de 2000, a famosa Lei Azeredo, aquele mesmo Azeredo que está preso hoje. Só que o projeto era tão ruim, o texto era tão ruim, que ele queria proibir conexão peer-to-peer no Brasil. Ele queria criminalizar o torrent. Pra vocês terem noção. Pra não ter mais pirataria? Pra não ter pirataria. Só que, torrent não é só pra isso, pô. Aí o que aconteceu? O texto foi tão ruim que o pessoal engavetou e falou, não, vamos chamar profissional. Abriram uma consulta pública durante 3 anos. Durante 3 anos o pessoal da área de TI, de tecnologia e informação, juristas especializados na área discutiram o que é o Marco Civil hoje. Por isso que o Marco Civil hoje é uma lei moderna. Ela, inclusive, serve de modelo pra muita gente. Mas... nossa, as primeiras discussões, as primeiras decisões, é o que você falou, são esdrúxulas. Tem dia que a gente vê umas coisas que só por Deus. Cada dia parece uma nova. Esses dias eu dei na rádio também, na Rádio Globo, um senador, deputado, não lembro, do PSD, que ele tá lançando uma lei lá, um projeto de lei, para que os celulares todos tenham 10% da parte frontal da caixa, um aviso sobre os riscos para o seu pescoço de você ficar usando smartphone com a cabeça baixada. Então ele queria dedicar 10% da parte frontal da caixinha do aparelho para colocar um aviso enorme dos riscos de usar smartphone. E aí a comparação que ele utilizou foi, veja as caixinhas de cigarro, também tem um aviso enorme sobre os malefícios de usar o cigarro. Cara, sério? Aí eu fico imaginando o cara que estudou design por anos pra fazer aquela caixa minimalista linda do iPhone pra ter a foto de alguém com lordose na frente. Gente, não... Não é assim que vai resolver, né? E ele cita que, assim, isso é um risco principalmente para os mais novos, né? Crianças aí de 5 até 18 anos, porque ainda estão naquela fase que a estrutura óssea não está formada, uma deformação poderia trazer problemas mais para frente, mas não faz sentido, primeiro. Eu vou concordar com ele, a preocupação é válida, mas não faz sentido isso, dessa forma. Por que uma criança tá usando celular de 5 anos, né? Tá ganhando um celular. Segundo, você acha que uma criança de 5 anos vai ler a caixinha do aparelho e falar, eu não vou usar porque estraga o meu pescoço? Né? Então, são ideias esdrúxulas que surgem o tempo todo. Vai ficar igual aquelas fanfic de Facebook, né? Entreguei o celular pro meu filho assistir Galinha Pintadinha, ele olhou pra mim e falou, não mãe, a caixa disse que eu não posso ter isso, pois terei problema na cervical. E eu chorei de emoção e todos aplaudiram. Eu tava lá, né? Eu era TV. Exatamente. Não, mas lembra que sempre pode ser pior, as leis sempre podem ser mais restritas. Então imagina que, criança de 5 anos, por que tá usando celular?
cara. Então a lei brasileira vai obrigar todos os celulares na tela de bloqueio, todo mundo tem que digitar a data de nascimento ali, senão não desbloqueia o aparelho. Sabe aqueles sites de bebida alcoólica que você tem que provar que você é maior de 18 anos pra entrar? Eu falo, segunda maior mentira da história da internet, cara, é o tal do sim, eu tenho 18 anos. A primeira ainda é o li e aceito os termos de uso, mas falar que tem 18 anos é disparada a segunda colocada. Tá, mas falando especificamente sobre liberdade de expressão, sobre os conteúdos publicados na web, né? Você citou que o Marco Civil brasileiro é referência aí para muita gente, para muitos países. Tem alguma coisa nele que trata especificamente sobre isso? O que pode ser feito? Quem que pode solicitar exclusão? Como é que funciona? Então, aí é legal a gente tocar nesse assunto. O Marco Civil, quando ele foi editado, a norma, etc., ele se baseia em cima de um tripé fundamental, que é a liberdade de expressão, a privacidade e a neutralidade de rede. E aí, quando a gente fala de liberdade de expressão, a galera sempre para e pensa naquela ideia de que, posso colocar o que eu quiser na internet é terra de ninguém, eu vou escrever tudo. Só que, pelo contrário, a liberdade de expressão, ela garante que você realmente fale o que você quiser. Só que liberdade de expressão não implica em liberdade de consequência. O Marco Civil, lá no artigo 19, ele fala que para assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, ele até reforça isso, o provedor de serviço na internet, a rede social, o mantenedor de um blog, etc., ele só pode ser responsabilizado pelo que o sujeito falar eventualmente se ele tiver sido omisso e permitir a divulgação daquilo. E se o judiciário entender que o conteúdo deve ser excluído, o judiciário vai notificá-lo e ele vai lá e exclui. Agora é legal a gente falar isso, porque muita gente às vezes fala assim, publiquei aqui, fiz uma postagem no Facebook e a minha postagem caiu, sumiu, o Facebook tá me censurando. Não, às vezes simplesmente o que aconteceu é que você violou os termos de uso da rede social, alguém foi lá e denunciou, alguém às vezes pode ter levado isso pro judiciário, o judiciário entrou com uma ordem e mandou fazer a exclusão. Como foi aquele episódio que a gente viu do monte de página que o Facebook excluiu recentemente? Mais de 200 páginas. Mais de 200 páginas. Aquilo lá foi por ordem judicial, pô. Aquilo foi por ordem judicial. Então, assim, foi determinado que fossem tomadas providências para a exclusão dos conteúdos. É que o pessoal esquece que liberdade implica em responsabilidade. Você pode realmente falar o que você quiser. Então, só você pode falar o que você quiser, mas é aquela história. Você não pode usar a tua liberdade de expressão para caluniar, para difamar, para injuriar, para ameaçar. Isso não é liberdade de expressão, pô. Se quiser fazer, faz, mas aguenta a bucha depois. É que nem eu falei da China, né? Que você pode falar o que você quiser, mas não dá pra garantir que você vai ser livre depois de ter falado. Só que assim, o problema é onde tá o nível, a rigidez ali do que pode ser dito ou não, do filtro, né? E na China você não pode falar de muita coisa, você não pode falar de catolicismo, você não pode falar que você não concorda com as ideias do governo, né? Que você já é censurado. Agora, aqui a gente já tem um nível mais livre, você tem liberdade para criticar, você tem liberdade para discordar, mas precisa da responsabilidade. Em vez de para não espalhar uma boataria, né, você precisa estar embasado. Não, pelo amor de Deus. Eu costumo dizer o seguinte, o lance não é o que você fala, é como você fala. Você pode criticar, você pode expor o seu ponto de vista, você pode discordar de qualquer coisa, mas, cara, você não precisa mandar um amiguinho jogar a mãe pra ver se quica, não é assim que funciona. Você não precisa xingar, você não precisa usar a palavra de baixo calão, você não precisa difamar a pessoa. O debate tem que ser no campo da ideia. Ninguém é obrigado a concordar com ninguém. Mas é como eu tava comentando com vocês, pelo amor de Deus, as coisas estão muito chatas. O Corinthians perdeu essa semana e ninguém zoou o Corinthians na internet, cara. O pessoal tá tão preocupado em discutir política que até as coisas mais importantes estão ficando de lado. As coisas mais importantes, o Corinthians perder. Sim, pelo amor de Deus. Então assim, o que a gente vê é que não é o que você fala, mas é como você fala. Então, você pode criticar, você pode falar. A sua liberdade de expressão está garantida, inclusive, por lei e pela Constituição. É um erro clássico o pessoal falar, o Marco Civil ele veio para censurar a internet. Não, pelo contrário, ele pega o princípio da liberdade de expressão lá da Constituição Federal, aqui lá do artigo 5º, inciso 4, e ainda elevou a status de superprincípio. Ou seja, ele vem para dizer o seguinte, na internet brasileira é garantida a liberdade de expressão, então você pode falar o que você quiser. E para evitar a censura é o seguinte, você é o responsável pelo que você está falando. Então não posso nem usar, por exemplo, o artigo 19, ele vem para evitar esse argumento. Publicar o vídeo da Cicarelli no YouTube, tira o YouTube do ar.
Não, pô. Ah, entendi. Entendeu? Então, hoje em dia já não é mais assim, então. Exatamente, por isso que ele fala, ele coloca expressamente no artigo 19, para garantir a liberdade de expressão e evitar a censura, o site só vai ser igualmente responsabilizado se ele foi notificado, ele tomou ciência e escolheu não fazer nada, ou seja, se ele foi conivente. Por isso que não faz sentido, por exemplo, tirar o WhatsApp do ar durante as eleições porque tá espalhando fake news, né? Pois é, você tá querendo o quê? Vai matar a barata demolindo a casa? Tem a questão da liberdade de expressão que ela não é absoluta, né? Então você tem... primeiro, você tem que arcar com as consequências da sua liberdade de expressão. E a Constituição brasileira também fala do anonimato, né? Ela é a liberdade... É vedado o anonimato. É vedado o anonimato. Então, você não pode, criar um fake ali, falar qualquer coisa e achar que você não vai ser responsabilizado por isso. Mas a grande história aqui que a gente também tem que destacar é o seguinte. O pessoal tá agora a onda é o lance da fake news. Eu tenho uma crítica com relação a isso, que é a banalização da expressão. Mas a minha preocupação nem é essa no momento. A minha preocupação é a seguinte. Notícia falsa e boato sempre existiu. Sempre existiu. O negócio é que a internet potencializou esse troço num nível que as coisas saíram de controle. E quando eu vejo o pessoal falar assim, tá tendo muito boato no WhatsApp, vamos bloquear o WhatsApp. Cara, não é assim que você combate notícia falsa. Porque beleza, vamos bloquear o WhatsApp. O que acontece? Aquela migração anual que rola pro Telegram. Ou pro inbox do Facebook. Então, exato. Vai todo mundo pro Facebook, vai todo mundo pro Twitter, vai todo mundo pro Telegram e a notícia falsa continua. Cara, notícia falsa você combate com notícia verdadeira. O que tá faltando é o pessoal produzir conteúdo de qualidade pra compartilhar nessas plataformas. Tá, não, mas peraí, aí a gente entra num outro ponto, né? A gente tá numa guerra, né? Uma guerra hardcore que tá rolando no Brasil, entre um partido que tá completamente queimado e um outro cara que tem falas um pouco extremas, né, pra ser generoso aqui, e acaba rolando um embate emocional. Então as pessoas inventam coisas que elas interpretaram das informações que elas estão vendo. Isso é normal, não dá pra esperar que as pessoas com certeza absoluta sejam factuais, né? Sempre. Isso é difícil. Com certeza absoluta. A paixão já tomou o debate. E nessa situação, o que é fake sempre vai ser muito mais disseminado do que o que é real. A retratação nunca vai ganhar a mesma proporção. Mas sabe o que eu tô reparando? O lance é o seguinte, a gente conseguiu criar o primeiro paradoxo cognitivo da história, que a gente criou o ceticismo religioso. As pessoas acreditam somente naquilo que elas querem acreditar. Não adianta você apresentar mais fatos, números, dados, estatísticas. É engraçado, porque você pode mostrar uma reportagem de um jornal com documentos, com gravações, com provas, com vídeo, que a pessoa fala, não, isso é armação. Mas aquele áudio anônimo que a tua tia te mandou na hora do almoço, que fala, olha, esse cara aqui, ele falou que é da Secretaria de Governo e os caras vão fazer chipagem na galera agora. Aí todo mundo acredita. Olha, pelo menos tem uma vantagem de morar na China, né? Você não recebe esse tipo de áudio. Pelo amor de Nossa Senhora. Pelo amor, cara, eu concordo contigo, viu? Mas, tem lógico que a gente tá falando de liberdade de expressão, de responsabilidade. E é lógico que a tecnologia, o provedor, o dono ali, tem também a sua responsabilidade. O WhatsApp, que é o que a gente está falando no momento, rolou recentemente ondas de assassinatos na Índia, porque boatos eram espalhados sobre aquele pessoal, aquele grupo ali é um grupo de estupradores, e aí aconteceu do grupo estar na rua lá, viram o grupo e viram o grupo conversando com crianças e acharam que eram estupradores infantis e mataram, né? Lincharam e tal. Então, a rede também tem uma certa responsabilidade de controlar ali, tanto que o Facebook está investindo forte também em agências de checagem de fatos, enfim. E aí, como é que fica essa parte, né? Como que a gente controla a tecnologia, especialmente de uma rede como o WhatsApp, né? De um mensageiro, onde existe a criptografia de ponta a ponta, teoricamente, e eles não têm acesso ao conteúdo, eles não leem o conteúdo que está sendo disseminado. E aí, como é que faz? Então, assim, a gente não precisa nem ir muito longe, né? Porque a gente já teve vários casos aqui no Brasil também que isso aconteceu. E não só por, assim, as redes sociais agravaram a situação, mas a gente já teve o caso clássico da Escola Base de São Paulo, em que uma notícia foi disseminada e causou todo aquele prejuízo. E tivemos caso, inclusive, em 2006, de uma dona de casa
que foi falsamente acusada de ter matado a própria filha, acabou presa, apanhou na prisão, quando saiu o laudo pericial mostrando a causa-mortes, que foi causa natural, aí já não tinha mais como pedir desculpa. Tivemos em 2014 o caso da moça que foi confundida no Facebook como sendo lá uma pessoa que fazia rituais com crianças. Ah, O pessoal verdade. pegou e linchou a mulher, matou a mulher. Aham. Então, assim, esse tipo de situação não tem como controlar. A indústria do boato, a indústria do Disque-me-Disque sempre vai ter. O que as empresas podem fazer? O WhatsApp soltou uma nota agora dizendo que usa tecnologia de ponta para tentar diminuir a quantidade de spams, etc. Eles vão usar as ferramentas que eles têm à disposição. O Facebook, como você mesmo falou, está investindo em redes de checagem de fatos. Inclusive, agora tem um algoritmo bem legal, porque você compartilha uma notícia, já aparece links ali recomendados, geralmente um que faz a checagem, se é verdadeiro ou não. Uhum. Mas não dá pra cobrar muito mais dessas empresas. É que assim, não dá pra ser igual a China, né? Não. Mas também a gente chega num ponto hoje que o WhatsApp, por exemplo, você não consegue rastrear quem que iniciou aquele boato. Ou se conseguir, não sei, mas enfim, pelo entendimento da tecnologia que eu tenho, não tem essa possibilidade. No Facebook, você consegue saber qual a fanpage que está disseminando, qual usuário, qual login, enfim, tudo. E no WhatsApp, o máximo que eles têm no momento são algoritmos que detectam quantas vezes o perfil está disparando mensagens durante o dia. Enfim, aquele filtro de spam que vai identificando quem está encaminhando mais mensagens, né? Eu li uma frase esses dias que eu achei sensacional. O pessoal falou que o WhatsApp hoje é a Deep Web do homem comum. Virou Total. um secret. Vocês lembram do secret? Sim, porque assim, cara, só Deus sabe o que acontece no WhatsApp, velho. Você fala o que você quer e já era, é disseminado. Eu fico pensando se a criptografia de ponta a ponta deve ficar acima de tudo e de todos, né? Isso pareceu propaganda política, mas a questão é que, assim, o WhatsApp, por mais, né, tecnologia, algoritmo, inteligência artificial que tem de expertise o Facebook, as atuações do WhatsApp para conseguir combater isso, e o WhatsApp tem responsabilidade por isso, né, porque ele provê o serviço, as ações são muito limitadas, né, porque hoje, por exemplo, surgiu a notícia de que o Facebook, o WhatsApp, ele baniu lá alguns usuários porque eles estavam disseminando spam, né, e surgiu todo, mas como é que eles sabem, não tem porque o WhatsApp sabe do comportamento de cada usuário, né, então se a pessoa tá encaminhando 200 mil mensagens, fica claro ali que é spam, que não tem alguma coisa muito errada ali, mas ele não consegue, teoricamente, acessar o conteúdo da mensagem. E justamente quando começa assim pequeno e vai se tornando grande, né, uma pessoa encaminha para 2, aí encaminha para mais 4, encaminha para mais 8 e, né, vai elevando numa progressão geométrica, fica muito difícil saber a origem de fato mesmo, porque, né, não tem como. Eu não sei até que ponto isso é possível, mas às vezes eu penso que eles poderiam tentar buscar um modelo parecido com o que as empresas de telefonia e os bancos já têm no Brasil. Todas as suas ações bancárias, todas as suas operações bancárias são protegidas por sigilo, por lei. Todas as suas ligações também são protegidas por sigilo. Mas quando há uma ordem judicial, você pode fazer a quebra de sigilo bancário e a quebra de sigilo telefônico. Não seria o caso, de repente, do WhatsApp proteger com a criptografia de ponta a ponta as mensagens, mas manter ele, o WhatsApp, uma chave de decriptação, onde ele poderia acessar essas informações mediante ordem judicial de quebra de sigilo de dados eletrônicos? Fica muito complicado uma criptografia de ponta a ponta relativa, sabe? Que pode ser uma criptografia que pode ser quebrada quando a lei, né? Não sei se tecnicamente daria pra fazer algo assim, porque... A minha dúvida é técnica mesmo. Então, eu sei que a gente faz isso com banco e com telefonia. A chave da criptografia ela é protegida, né? No caso do WhatsApp, cada usuário tem uma chave específica. Então, não é uma chave única que desbloqueia todas as mensagens. Então, já dificulta nesse ponto. E na questão dos bancos, por exemplo, embora seja protegido por lei, sigilo bancário, etc., na prática a gente sabe que se a pessoa tiver ali o acesso, o controle a determinada coisa, ela consegue ver as transações de todo mundo, né? Então, não sei se dá pra fazer isso, se isso seria aceito também, né? Porque se a criptografia ela pode ser quebrada por lei, quem garante que essa criptografia não vai ser quebrada mesmo quando não tiver uma ordem judicial, sabe? A gente viu todo o problema que teve, por exemplo, com a Apple e o FBI nos Estados Unidos, né? FBI chegou a acionar a Apple para tentar quebrar lá o bloqueio do iPhone para acessar, e a própria Apple avisou que, olha, a gente não tem como fazer isso.
O que eu fico preocupado, na verdade, é qual juiz de quinta categoria que pode dar uma autorização porque ele quis pra alguém quebrar a criptografia do meu WhatsApp, sabe? Tipo, porque alguém entrou com um pedido. Ah, entra lá no WhatsApp dele porque eu acho que ele tá falando mal de mim. E aí, entendeu? Aí vem o papel do advogado que tem que ser importante. Essas quebras de sigilo, elas geralmente têm que ser usadas assim em situações absurdamente excepcionais. Tipo, é o último caso, quando você já não tem mais nenhum outro meio de prova possível pra produzir. Tipo, você já esgotou os meios de prova. O que sobrou? Olha, só se for lá. Aí é aquela história, cabe ao advogado dar uma barrada também. Fala, ó, não, peraí, privacidade do meu cliente não. Aí é complicado. É uma briga diária. O que a gente sabe é que todas as empresas de tecnologia querem o mercado chinês, e não tem jeito, é um mercado absurdamente grande. Mas eu fico pensando, por exemplo, o Google, imagina que esse projeto do Dragonfly realmente saia do papel, o Google vai entrar na China, é isso aí, quer conquistar 1 bilhão de usuários, vai derrotar o Baidu e nunca mais a gente vai ter Baidu instalado no seu PC. Se o Google entrar na China, ele vai, obviamente, a versão chinesa do Google, ela tem que se submeter das regras do governo local, né? Porque senão o Google não entra na China. Então essa é a condição para o Google entrar lá. Mas até que ponto o governo chinês pode interferir na liberdade do Google em outros mercados, por exemplo? Porque a gente teve um caso, faz alguns anos, do Prism, que era aquele programa de espionagem do governo americano, em que as agências americanas, as agências de inteligência, elas tinham poder de acessar dados de usuários do Google, da Apple, da Microsoft, do Yahoo, do Facebook, etc. E isso com a justificativa do terrorismo, né? Porque a gente tem que combater o terrorismo, então a gente tem que acessar os dados de usuários suspeitos. Mas no final das contas a gente sabia que eles podiam acessar os dados de tipo qualquer usuário, inclusive fazer analisar todos esses dados aí com uma capacidade de processamento gigante, determinar quem que era estrangeiro, quem que não era estrangeiro, quem que podia fazer tal coisa, etc. Todas as empresas negaram inicialmente que não tem nada disso. A Apple falou que o governo não pode acessar diretamente os nossos servidores. O Google falou também que não existe backdoor, esse negócio de governo americano espionando também não existe e tal. E no final das contas a gente soube que, uma investigação, etc., que era verdade. E essas empresas, elas têm sede nos Estados Unidos, elas são comandadas lá, elas têm que seguir as regras do governo americano, só que o governo americano acabou espionando, todo mundo. Ele tem o poder de espionar as pessoas de todo o mundo. Se o Google entrar na China, se o Facebook entrar na China, a gente vai ser espionado pelos Estados Unidos e pela China? Você diz pelas contas de e-mail, pelos e-mails trocados pelos chineses com o resto do mundo, coisa assim? Acho que sim, né? Porque, assim... Porque a gente só tá pensando no fator busca, né? Realmente tem esse ponto também. É difícil separar os servidores, né? A Apple tem lá o iCloud que fica lá nos servidores da China. Mas, imagina um Gmail. Um Gmail do Google, etc. O Google entrou com o buscador lá, vamos retornar com o Gmail na China. Legal. E aí, onde que ficam armazenados os e-mails das pessoas, né? Então, um chinês manda um e-mail para uma pessoa no Brasil. O e-mail, ele necessariamente vai ter que ser visto por essas duas pessoas, né? Então, no final das contas, o governo chinês teria o poder de espionar um usuário brasileiro que se comunicou com um chinês. Em última instância, na verdade, ele poderia acessar qualquer e-mail, né? Porque se ele tem acesso, se ele pode pedir o acesso a essas informações, então todo mundo pode ser espionado pelo governo chinês. É que nesse ponto você não precisa nem que o Google entre, né? Pelo menos na questão dos e-mails, eu já recebo e-mail de chinês o tempo todo, da Banggood, da Gearbest. Mas eles não usam Gmail, né? Não, mas e aí? O governo chinês não espiona os e-mails deles também? Sim, mas se o Google lançar o Gmail chinês, a China pode espionar todos os servidores do Gmail. Acho que não. Acho que só o que tiver lá na China. E a Google não colocaria um backup de todos os e-mails do mundo na China, entendeu? Manteria fora. Eu acho que seria tipo isso, mas realmente no caso do Facebook já é mais complicado, né? Enfim, aí não sei até onde vai também a replicação das databases, né? Onde que fica e tal. Mas isso é um risco para os serviços que já existem, se for ver. É que também China é um negócio tão isolado do mundo, né? Outra língua, do outro lado do planeta, pra gente, pelo menos, é mais difícil de ter contato, como a gente tem com americanos, né? Tudo passa pelos Estados Unidos, os servidores passam pelos Estados Unidos, os serviços que a gente usa estão nos Estados Unidos, são dos Estados Unidos, então acho que é um pouquinho menor o risco da gente brasileiro sofrer tanta espionagem assim dos chineses.
Acho que todos os governos de todos os países deviam ter o direito de espionar todo mundo, porque aí fica um negócio igual, sabe? Que? Não, brincadeira. Eu acho que devia unir todos os governos do planeta Terra e fazer um país só e pronto, acabou a treta, olha aí. Isso, fim das fronteiras no mundo. Eu vi um meme hoje que já explicou melhor, cara. Ignore tudo, assim, extingue tudo, faz um grupão de WhatsApp e a gente vai decidindo. É isso aí. Só que aí acabou a Copa do Mundo também, né? Vai jogar quem contra quem. Não tem time mais. Cara, não faz pergunta difícil, cara, pera aí. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí, qual que é a sua opinião? Como você vê a liberdade de expressão na web? E o que você acha do Google na China? Será que dá certo isso? Manda pra gente, tecnocast@tecnoblog.net, ou chama a gente nas redes sociais. Em todas elas eu sou @mobilon. @Paulo Riga. @Rafael Chaia. Não esquece de dar 5 estrelinhas na iTunes Store, divulga pro seu amigo que tá compartilhando fake news no WhatsApp ainda. E, Rafa, você quer passar mais algum link se a galera quiser te encontrar? Eu tô dando uma diversificada nas redes sociais. Atualmente eu tenho minha página, rafaelchaia.com.br, mas eu tô mais presente mesmo no Twitter, Rafael Chaia, no Facebook, Rafael Chaia, e tentando engrenar em um IGTV, né? Vamos ver se vai. Olha, nem eu uso isso. Esse é o problema, ninguém usa. Então é isso, galera. Esse episódio vai ficando por aqui, mas a gente volta com o outro daqui 15 dias. Até lá! Tchau. Falou!